mais uma vez falando aqui sobre o possível desenrolar dessa guerra, a terceira guerra mundial, que seria o conflito entre Estados Unidos e Rússia. Seria os americanos contra os aliados do outro lado lá, né? Não dá pra entender quem é exatamente o inimigo, quem é o vilão, quem é o mocinho. Quem ganhar a guerra escreve tudo depois e resume. Mas tem alguns detalhes sobre essa guerra que vale a pena eu chamar a atenção. Eu já fiz isso num outro vídeo e agora eu falo sobre a questão econômica. Tem uns detalhes aí que talvez você não tenha se ligado ainda, não tenha, sei lá, parado para pensar sobre isso. Vamos ver no vídeo aí, que é o Cidadão X, agradecendo aí só pela atenção de vocês. Por mais desinteressado sobre o assunto que você seja, você já deve ter parado para escutar em algum lugar ou reparado em algum momento da sua vida que o mundo, a economia mundial, o sistema financeiro global gira em torno do dólar. E quem fez esse esquema para o dólar ficar no topo foi o próprio Estados Unidos. Ele forçou que a sua moeda seja a moeda mais importante do mundo. Para quê? Lógico, né? Quem é dono do dinheiro é dono dos negócios, cara. Então por isso os Estados Unidos são a maior potência mundial, principalmente falando financeiramente, no momento. Só que isso pode ser meio que uma ilusão criada pelos próprios americanos, sabe? Para concluir, né, os seus planos de dominação mundial e tal. Todas as vezes que o mercado mundial tentou mudar essa situação, tentou criar ou fortalecer alguma outra moeda que seja, para combater o dólar ou para tomar o lugar do dólar, os Estados Unidos interferiram agressivamente. Eles não deixam que isso aconteça desde que o dólar chegou ao topo. Seja por manipulações de mercado, seja por intervenções em governos, né, fazendo golpes, derrubando ditadores, não importa como seja, ou até mesmo invadindo, fazendo guerra e tal, tomando conta do país, promovendo guerras civis, não importa. De alguma forma, todas as vezes que algum país se levantou contra o dólar e quis fazer alguma coisa, criar uma moeda forte, você tem aí o dinar, na época ali na OPEP, principalmente ali com a Líbia, com o Iraque, tentaram, como são produtores de petróleo, tentaram criar uma moeda forte para combater o dólar. O euro, da Europa ali também foi uma iniciativa dos países que se juntaram na Europa para combater o dólar, ter uma moeda tão forte quanto, ao menos isso, para equilibrar essa situação dessa imposição americana. Mas não adianta, cara. Os americanos eles dão algum jeito, de, como é que eu posso dizer, de quebrar as pernas dessas tentativas, sabe? Eles sabotam o esquema. Eles não admitem que o dólar não seja a moeda mais importante. Isso não pode acontecer nos planos deles. Então, mano, de algum jeito eles estão interferindo. Você vê aí, mano, muita invasão, muita guerra civil, um monte de presidente que cai, né? Ligado? Brasil, Líbia, Iraque. Todo mundo aí que tenta alguma coisinha aí, e eles dão um jeito de manipular para ficar bom para eles. Olha, eu não sou especialista no assunto e falar sobre moeda é alguma coisa muito complexa, né? Sobre como é a produção, a base. Mas, resumidamente, falando de uma forma meio leiga, mas de que, sei lá, que fique mais fácil de você entender, historicamente, acho que quase todas as moedas que existem no planeta têm a sua base fixada nas suas reservas de ouro. Os títulos emitidos pelo mercado financeiro daquele país e a sua moeda são de acordo com as reservas que aquele país possui em ouro. Sempre foi assim. E agora, seguindo nessa linha de raciocínio, após a Segunda Guerra Mundial e mais agressivamente depois da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos fizeram de tudo para que o dólar assumisse a ponta de moeda mais importante do mundo. E para isso eles emitiram muitos títulos financeiros do seu mercado, muita moeda. Você pode ver que tem dólar no mundo inteiro. E tem um detalhe, cara. Se essa moeda, se a produção dessa moeda e desses títulos financeiros tem que ser de acordo com as reservas de ouro, pelo tanto de dólar que tem no mundo, você acha que os Estados Unidos têm todo esse ouro guardado? Essa é a pergunta que muita gente se faz. E o mercado financeiro sabe que não tem. Os Estados Unidos também têm ciência de que se todos os grandes países que possuem tantos e tantos milhões de dólares em títulos
do mercado americano, em tantos e tantos dólares, se todos eles resolvessem executar as suas dívidas e resgatar o valor que eles têm em mãos agora, em papel, em ouro, como é, né, o contratado, como é o combinado desde sempre, os Estados Unidos quebraria, cara. Isso seria o grande colapso financeiro. Isso seria um grande golpe. Você percebeu que isso ia abalar muito os Estados Unidos? E quem garante que isso não pode ser usado como arma? Sim, pode ser um ataque financeiro. Abalar o sistema financeiro americano, abalar a economia americana. É só isso. É só a China e a Rússia falar assim, bom, tá aqui todos os seus papéis de dólar e a gente quer tudo em ouro. Como que os Estados Unidos vai pagar isso, cara? Não existe, não é possível, sabe? Não é fisicamente possível fazer isso. Mas acontece que os Estados Unidos não são tão idiotas assim. E as pessoas que dominam o sistema, né, aquele grupo de elite mundial que está lá por trás, o governo oculto, eles já preveem esse tipo de situação. E o que eles fizeram? Já antevendo isso lá no futuro. Bom, a gente não pode ficar sujeito a esse tipo de situação. De repente a gente está nas mãos de outros países, porque a gente emitiu dólar pra caramba para dominar o mercado, e agora a gente não tem como bancar esse dólar. O que eles fizeram? Eles foram gradativamente substituindo o ouro físico, né, o ouro lá, mesmo o ouro de 24 quilates ou maior, sei lá, das suas reservas, e começaram a basear as suas transações financeiras em barris de petróleo. Sim, ouro negro. E aí, isso por si só já explica a obsessão, essa ambição que o governo americano tem por petróleo. Você pode ver que eles já promoveram diversas guerras aí para invadir países, para simplesmente pegar as reservas de petróleo. Os Estados Unidos, ele gasta muito mais petróleo do que ele produz, então ele precisa pegar nos outros mercados, ele precisa tomar de outros países. Isso também já explicaria o esquema aqui do pré-sal. A Dilma não estava totalmente, o PT, a Dilma não estava totalmente alinhada em dar de graça o pré-sal lá para os americanos. Engraçado, né? Assim que a Dilma caiu, no esqueminha aí que ninguém entendeu, né, que ninguém admite que é golpe, quer dizer, só os coxinhas que não admitem que foi golpe, e aí a Dilma cai, coloca-se o Temer, que deveria ter caído junto com a Dilma, para falar a verdade. Só que o Temer está muito esquematizado para os americanos. Então o objetivo era colocar ele mesmo, que ele assumisse o poder. Por quê? Logo depois que ele assumiu o poder, o que ele fez? Quebrou o esquema de monopólio da Petrobras sobre o pré-sal. Né? Fez uma lei dizendo que é mais ou menos assim, que era para salvar a Petrobras, que desobrigava a Petrobras de explorar o pré-sal, abrindo margem para que megas corporações americanas pudessem explorar o pré-sal aqui. Cara, a gente perdeu o pré-sal, a gente perdeu uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Para quem? Para os americanos. Tudo faz parte do plano deles, cara. Isso desde o começo. Você percebe que as coisas vão se amarrando? Né? Começa tudo meio solto, meio com as pontas para lá, e a gente vai andando na história e vai desenrolando o tempo, e as pontas vão se juntando, elas vão se amarrando, e vão, sabe? Lá na frente vai ser tudo um caminho só. Era tudo parte de um único grande objetivo. Você percebeu agora? Mas como eu falei para vocês aqui, se os inimigos dos americanos resolvessem executar as suas dívidas e resgatar os valores em ouro, os americanos não iam ter como fazer isso, como eu expliquei já. Né? Para petróleo não serve para os russos. Né? Por quê? Porque os russos eles produzem petróleo e de certa forma são até autossuficientes. Na verdade, o mercado russo depende muito da exportação de petróleo. Quebrar financeiramente o outro país é uma tática usada há muito tempo, principalmente pelos americanos. Então a Rússia vem ameaçando fazer isso com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm montado as suas bases, avançado ali pela Europa, cercando a Rússia. Sabe? Tudo isso para prejudicar os russos. Você não percebeu ainda? Os russos vêm sendo sistematicamente prejudicados por essa manipulação artificial da queda do barril de petróleo, do valor do barril de petróleo. Porque os russos dependem muito desses valores. E os Estados Unidos fazem o quê? Eles enchem o mercado, como eles têm muito petróleo, que eles roubaram de outros países, eles enchem o mercado de petróleo e o preço cai. Caindo prejudica, né, o sistema financeiro russo. Tá vendo como essa estratégia já é usada contra os russos? Então não seria nada injusto se os russos fizessem o mesmo com os Estados Unidos. Só que os russos já vêm sofrendo com esse tipo de estratégia americana já há algum tempo, já há alguns anos. Inclusive,
os Estados Unidos são aqueles que estão por trás das manipulações na ONU e na Organização Mundial de Comércio para impor sanções econômicas contra os russos. Não importa, sabe? Qualquer coisa. Então o que se gera isso daí? Restrições financeiras, restrições de negócios para os russos. Então os Estados Unidos já vem prejudicando os russos há muito tempo. E isso faz parte, né, das provocações que estão levando a esse cenário pré-guerra, cara. O Putin já falou abertamente que, cara, o que vocês querem que eu faça? Eu, como presidente da Rússia, eu tô vendo meu país sendo atacado de todas as formas. Economicamente, cercado militarmente, provocado nas mídias internacionais, sabe? Cada vez mais o imperialismo americano vai colocando as garras em tudo que pode. E eu não posso fazer nada, eu não posso nem me defender, que alguém já acha que eu estou provocando guerra. Quem está provocando guerra são os americanos. Isso são palavras do Putin. E os Estados Unidos não se manifestam. Ah, estamos atrás da democracia do mundo. Que democracia? Como assim eles são os algozes da democracia? É isso? Não entendi como é que funciona. Os americanos têm muito esse discurso, mas eles não explicam direito. Eles chegam num país, derrubam o presidente, roubam tudo que querem, assumem o comando daquilo que interessa para eles e deixam o povo se matar em guerra civil. Não importa. Se assumir um presidente que for alinhado com os ideais americanos, beleza, os interesses deles estão preservados. Se não for, eles derrubam de novo, cara. Sempre é assim. E aí vem falar que o Putin é o vilão? Peraí, cara, tem uma coisa errada, não tem? A sua linha de raciocínio está meio influenciada pela mídia. Mídia essa que é totalmente aliada dos americanos. Você é sempre influenciado e manipulado por essa opinião de massa que eles querem criar. Mas toda essa estratégia, né, de levar os Estados Unidos ao colapso financeiro, a segunda grande depressão, só faz sentido se for usada no início da guerra. Ou melhor, antes da guerra em si. Seria até um meio de provocar o início da guerra. Só que isso não aconteceu ainda. Eu acredito que nos bastidores do jogo, esse tipo de ameaça deve correr solta, cara. O Putin ou o presidente da China, eles já devem ter falado para os americanos: a gente quer o nosso valor em ouro. Tanto que um tempo atrás eu vi na mídia, em algum lugar, eu não me lembro agora, que os chineses pediram resgate de alguma parte dos seus títulos em ouro, que estavam em poder dos americanos. Os americanos mandaram esse ouro para os chineses. Os chineses não são bobos. O que eles fizeram? Pegaram lá os containers fechados de ouro, né, naqueles pallets gigantes de ouro, puta, é muito dinheiro aquilo lá, e fizeram um teste para identificar a pureza do ouro. Era ouro falso. Você acredita nisso? Lógico que isso gerou um problema interno entre eles lá. Os Estados Unidos devem ter enrolado a China de alguma forma, pago de outro jeito, ou deve ter mandado ouro de verdade, ou deve ter ficado em dívida com os chineses. Só que isso está sempre nos bastidores. Só que se você pesquisar sobre isso, você vai saber. Os Estados Unidos deram um calote em ouro na China. Mandaram ouro falso para os chineses. E quem garante que eles já fizeram isso com o mundo inteiro? Percebeu? O americano não é tão bonzinho assim, cara. Não estou dizendo que o Putin é o herói, que o Putin vai salvar a humanidade. Talvez o Putin seja o cara que vai apertar o botão do foda-se, do que vai explodir tudo, que vai detonar tudo. Né? Pode ser que seja ele. Porque se eu fosse os russos, eu batia primeiro. Eu não deixar os americanos bater primeiro, não. E isso já vem sendo maquinado. Só que o Putin, ele está fazendo o melhor pelo povo dele. Entendeu? Diferente do nosso presidente Temer aqui, que não está fazendo o melhor pelo povo brasileiro, está fazendo o melhor pela mansão dele, pela aposentadoria dele e pelo esqueminha que vai manter a família dele muito bem lá na Europa ou lá nos Estados Unidos. Entendeu? Cada um vê o seu lado aqui no Brasil. Como eu sempre digo, cara, para quem me pergunta, aqui no Brasil ninguém serve à nação. Aqui no Brasil os políticos que comandam o esquema se servem da nação. É bem diferente. Aqui é o Cidadão X, agradecendo a atenção de vocês aí.